A preocupação com a saúde mental no ambiente de trabalho agora faz parte das obrigações das empresas. Com a atualização da NR1, as corporações terão até o final de maio para adotar medidas que protejam o bem-estar psicológico dos funcionários. Mas como isso vai funcionar na prática? Essa norma vale para todas as profissões? E, para entender essas mudanças melhor, a gente vai conversar com a advogada trabalhista Esther Pitaluga. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wilker, tudo bem? Tudo bem, doutora? Gostaria de entender um pouco mais o que vai mudar na prática com essa atualização da NR1 em relação à saúde mental dos trabalhadores. Sabemos que esse assunto é bem sensível, né? Sim, agora as empresas elas são obrigadas a levar a sério a saúde, né, mental do trabalhador, porque antes ela deveria se preocupar mais com a saúde física. A gente não tinha critérios objetivos e obrigatórios realmente definidos por lei para cuidar sobre os problemas psicológicos, como o estresse, o assédio moral, a sobrecarga de trabalho. Então, agora é obrigatório a partir de maio. Tá, e quais empresas são obrigadas a entrarem nessas regras aí? Todas são obrigadas? E quais profissionais também estão assistidos por essas orientações? Todos os profissionais estão assistidos e todas as empresas que possuem funcionários, né, independente do ramo de atividades. É claro que empresas pequenas e microempresas têm regras mais flexíveis, mas elas também precisam cuidar do básico, digamos assim. Entendi. Mas na prática, a gente acho que ainda não está claro para nós, na prática, o que deve acontecer? Que tipo de ação? Porque para cuidar da nossa saúde física, muitas empresas têm, por exemplo, um fisioterapeuta ou um profissional da educação física que faz exercícios laborais, algo nesse sentido. Para o cuidado com a saúde mental, que tipo de ação deve ser feita, no dia a dia das corporações? Então, assim, as empresas, primeiramente, elas vão ter que identificar quais são os fatores que podem prejudicar a saúde mental. Elas vão ter que fazer um mapeamento. Por exemplo, o estresse, né, o excesso de trabalho, a pressão exagerada com metas que são imbatíveis, por exemplo, o bullying no ambiente de trabalho. Então, ela vai primeiramente fazer a identificação dos fatores que pode gerar esse tipo de pressão no ambiente de trabalho. Depois, ela vai criar medidas para reduzir esses riscos, né? Como capacitando, fazendo treinamentos para chefes e funcionários, ajustar a jornada de trabalho dos funcionários e fazer, por exemplo, a criação de um canal de denúncia de assédio. E monitorar e revisar cotidianamente, né, periodicamente, esses padrões, esses treinamentos, sempre dar, sempre reforçar, fazer reunião semanal. Vai ser aquele fim da cultura, aguenta firme ou é assim mesmo? Então, assim, é realmente primeiro identificar e depois aplicar medidas para reduzir esses riscos. Mas o principal, eu acredito que vai ser a criação de um canal de denúncias eficaz. Mas não aquele canal de denúncia só por fazer, só para cumprir a regra. Porque aí, o que vai acontecer? Vai ter fiscalização na empresa. Quando a empresa chega para o fiscal chega na empresa e pergunta como está sendo, eu tenho um canal de denúncia, mas se eu denuncio não acontece nada. Então, assim, é realmente aplicar de forma efetiva. E o profissional muitas vezes tem medo de sofrer alguma sanção, né, ao fazer uma denúncia, porque as empresas dizem ali que são denúncias anônimas, mas o canal para fazer aquela denúncia muitas vezes está embaixo de uma câmera, algo nesse sentido, né? Ou é feito pelo sistema de computador que não oferece tanta segurança para o profissional, ele não se sente seguro ao fazer alguma denúncia, por exemplo. Então tudo isso precisa ser pensado. E quem é que vai fazer a fiscalização disso? É o próprio funcionário? A gente tem algum canal também para fazer alguma denúncia nesse sentido? Para denunciar a empresa, no caso? Quem vai fazer a fiscalização é o Ministério do Trabalho. E hoje o Ministério do Trabalho ele já conta com recurso no site de canal de denúncia, tanto online quanto por ligação. Então, se você verificar no seu ambiente de trabalho, está tendo assédio, a jornada está muito excessiva, você está começando a adoecer mentalmente, psicologicamente, você já entrou em contato com a empresa, não teve retorno, ou você foi até, como se diz, né, você foi até demitido por causa disso, você pode fazer a denúncia no próprio Ministério do Trabalho e eles vão lá fazer a fiscalização em loco na empresa. Muito bem, então o profissional tem que ficar bem assistido nesse sentido.
O ideal, né, essas normas aí, elas orientam a respeito da prevenção desses problemas. Mas depois que o problema já existe, ela também traz alguma orientação, alguma recomendação ou exigência para a empresa de que forma assistir esse funcionário que já está prejudicado na sua saúde mental? Aí, nesse caso, o recomendável, né, seria um apoio psicológico. Primeiro, a pessoa vai identificar que ela já está adoecida psicologicamente no trabalho. A empresa vai encaminhar ela para o médico do trabalho fará um laudo e verificará se realmente aquela pessoa está adoecida, ela pode ser encaminhada para o INSS para eventualmente, digamos assim, encostar pelo INSS, né? Ficar ali com um auxílio. Mas, se não for esse o caso, a empresa pode, o médico do trabalho pode pedir que ele faça um acompanhamento psicológico por determinado tempo. Então, a empresa dá aquela ajuda de custo, aquele apoio para a pessoa fazer o tratamento psicológico e voltar bem para a empresa. E a empresa não pode demitir o profissional prejudicado dessa forma, né? Não, não pode, não pode. Entendi. Então ele tem essa garantia aí. E o profissional que está ali com ansiedade, com burnout, ele consegue de que forma fazer essa comprovação de que tudo isso foi provocado pela atuação profissional dele? Como que ele comprova isso na justiça, se for necessário, que ele de fato adquiriu essa ansiedade, essa depressão, ou ali no ambiente corporativo? Nesse caso, se o funcionário ele perceber que ele está adoecido, ele vai procurar um médico, seja de rede pública ou particular, vai fazer o acompanhamento e o monitoramento disso, geralmente com psicólogo ou psiquiatra, e o psiquiatra, com o passar do tempo, ele consegue laudar essa pessoa. Então, com esses laudos, ela consegue denunciar os abusos, entrar com ação judicial. Então, sempre vai ser interessante que a pessoa procure um advogado da confiança dela para tratar sobre o tema, para realmente explicar para a pessoa, você vai fazer isso, isso e isso que vai te ajudar nesse ponto. Perfeito. Na sua avaliação, é uma diretriz importante, uma diretriz positiva para o trabalhador e para as empresas também? Qual que é a avaliação que você consegue fazer hoje do que está proposto? Na prática, você acha que vai trazer algum resultado? Eu acredito que se for bem aplicada, sim, porque a empresa, o empresário, ele só cumpre a lei a hora que ele sente no bolso. Então, esses trabalhadores, eles vão começar a ficar atentos, porque eles vão conseguir ter como denunciar esse tipo de abuso e eles vão conseguir cobrar a minoria. E aí o mercado, automaticamente, por si só, os empregadores vão começar a conversar entre si. E a maioria das empresas hoje possui uma assessoria jurídica, então, assim, eles vão ser bem orientados. Então, se for bem aplicado, eles vão conseguir sim, porque eu acredito que com as sanções, com as fiscalizações, isso vai ser bem implantado. Até porque o burnout, as jornadas excessivas e extenuantes de trabalho estão muito em voga. Por isso que foi criada a NR1, adaptada a NR1 para esses tipos de problema. Né, porque a gente ainda consegue, pasmem, né? Nos dias de hoje a gente ainda consegue falar em trabalho escravo contemporâneo. Às vezes o trabalhador nem sabe que está em um. Então, a NR1 vem amparando esses trabalhadores. E as empresas precisam entender, né, que essas questões da saúde mental, elas são importantes para todo mundo, inclusive para as empresas, porque quando você tem um time ali que tem menos problemas nesse sentido, você tem menos afastamento, você tem menos processos na justiça, então é bom para todo mundo. Obrigado. Não, Diga. Wilker, só para finalizar, a NR1 traz um certificado de empresa promotora de saúde mental, então é um incentivo para as empresas adotar boas práticas também, né? Com certeza. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.